Aleluia. Amém. Vocês estão bem, igreja? Estão bem mesmo? Ok. Então dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado e dá um beliscão na pessoa que está dormindo ao seu lado. Bom, meu nome é Sérgio e eu faço parte do Ministério Thirst e sou discípulo do pastor Tiago, da pastora Vânia, meus discipuladores. Amo demais o pastor Luciano, pastora Simone, pastor Guto, pastora Rô. Amo meus líderes. Amo demais o ministério de louvor da manhã. E amo demais encontrar a cada domingo essa família Templo Vivo que demonstrou o amor de Cristo por mim. E eu fico muito feliz e muito honrado, sabe, porque vocês fazem parte da melhor história, sabe, que Cristo está escrevendo sobre mim. E de verdade eu fico muito feliz e honrado de estar aqui hoje. E de verdade espero que, apesar das minhas inadequações, eu consiga passar todos os sentimentos que o Espírito Santo ministrou em mim através dessa palavra. Amém? E eu gostaria de orar com vocês. Por favor, feche seus olhos, ou se você não conseguir fechar, cobre sua cabeça um minutinho. Eu quero orar. Amém? Espírito Santo, Jesus, queremos dizer que nós te amamos a tua presença. E Paizinho, até que o Senhor venha, nada acontece, nada funciona em nós. O Senhor é nosso alfa, o Senhor é nosso ômega, o nosso princípio e fim. Quero dizer que tudo começa no Senhor, tudo termina no Senhor, Pai. Nós só passamos a existir, Pai, quando o Senhor vem. E Pai, o Senhor veio e o Senhor está aqui muito antes da gente chegar. O Senhor veio no meio dos louvores e o Senhor continua vindo aqui. Pai, obrigado pela tua presença, obrigado por se fazer como um pastor para nós, porque todas as nossas necessidades encontram um caminho, e este caminho é um vivo e novo caminho através do véu, através do teu sangue, que encontramos hoje. E hoje nós temos liberdade e livre acesso ao Senhor. Muito obrigado, porque nós encontrávamos mortos em nossos pecados e o Senhor nos deu uma vida. O Senhor nos deu a verdade. Muito obrigado, Espírito Santo. E em nome do Senhor Jesus, queremos quebrar todas as coisas que vêm para tirar o foco da tua palavra, porque o que queremos agora é te conhecer, Jesus. E por te conhecer, Pai, nós consideramos todas as coisas como um lixo agora, e que se acha em nós agora um espaço, uma terra fértil em que a tua palavra possa cair e germinar os seus frutos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Juízes, capítulo 2, o livro do mês. Amém? E quantos têm se alimentado desse livro tão bom? Amém. E lendo o livro de Juízes, eu tive muitos sentimentos misturados, muitas emoções misturadas. Sabe, das guerras e dos guerreiros que se levantaram, um misto de revolta com um povo pecador que hora ou outra se voltava contra Deus, um misto de repulsa sobre a justiça dos homens, né? Porque quando não existia um líder de Deus que
governando, um livro de Deus governando aquele povo, o senso de justiça daqueles homens sempre se voltavam compactuados com o pecado. A gente vê homicídios e estupros, a gente vê assassinatos, sabe, decorrentes no livro todo, e aquilo era considerado uma espécie de justiça própria, sabe, de um homem governado por si mesmo, de um povo abandonado às suas próprias vontades, considerava como justiça, né? Um povo governado pelos seus próprios instintos considerava como justiça. E um outro ponto, o livro mostra que Deus, Ele é bom o tempo todo, que Ele é misericordioso o tempo todo, e que sua fidelidade é única e imutável. Eu vi a bondade de Deus exposta com aquele povo, e de uma maneira incomensurável, sabe, de uma maneira tão clara, eu vi a bondade de Deus. E sabe, eu parei para pensar e eu falei, nossa, isso se parece muito com a minha história, isso se parece muito com a minha vida, com a nossa vida. E sabe, algo que Deus quer ministrar em nós a respeito desse livro, ao livro de Juízes, é sobre os nossos fracassos para com Deus. Mas sabe, os nossos fracassos, eles não definem quem Deus é. E glória a Deus por isso. E os nossos fracassos também não definem quem nós somos. Eu vi através desse livro um Deus, sabe, um Deus bondoso, um Deus com um amor furioso e desesperado, sabe, para livrar o seu povo, sabe, dos seus inimigos. E eu gostaria que a gente lesse agora, só para a gente entender um pouco mais a fundo, Juízes 2, capítulo 16, que diz assim: Então o Senhor Deus deu ao seu povo líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não deram atenção a esses líderes, continuaram a desprezar a Deus e adorar outros deuses. Os pais deles haviam obedecido aos mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. O Senhor lhes dava um líder e o ajudava. Enquanto esses líderes viviam, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Mas ele tinha pena dos israelitas, porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que seus pais. Iam atrás de outros deuses e os serviam e o adoravam. Teimavam em continuar nos seus maus caminhos. Amém? E o povo, eles repetiram essa história 17 vezes durante o livro todo. Então, o povo fazia o que era mal aos olhos de Deus. Deus permitia que os inimigos, prevalecessem por causa da desobediência deles. O povo se arrependia e Deus suscitava um libertador que conquistava a vitória sobre os povos inimigos, quebrando correntes, cadeias e prisões de um povo que sofria na escravidão. E a palavra de Deus fala que Deus, Ele se compadecia, Ele tinha misericórdia, porque eles sofriam não com a escravidão, mas na escravidão. Existe uma diferença aí. Ou seja, aquele povo, eles eram um povo liberto, mas hora ou outra eles se tornavam escravos. Fazia alguma situação que os deixavam cativos e presos.
E a escravidão era algo que estava impregnado no povo dos hebreus, porque afinal foram mais de 3 gerações sendo escravizadas lá no Egito, né? Imagine 3 gerações, sabe, durante tantos anos, pessoas nascendo, morrendo e crescendo, se desenvolvendo, casando e morrendo como escravos, gerando filhos, netos e bisnetos escravos, né? E enfim, a escravidão era algo que estava impregnada na mentalidade dos israelitas. E de verdade, eles já estavam libertos, né? Nesse contexto, eles estavam usufruindo da terra prometida já, né? Na condição de libertos, mas ao mesmo tempo retrocedendo e ficando cativo outra vez. E ao ler isso, o Senhor ministrou em mim sobre mentes escravas, pessoas com mentes presas em cadeias e em prisões de mentalidades, das quais privam elas de viver a plenitude da liberdade em Deus, privam elas de viver a plenitude dos benefícios adquiridos no reino de Deus. E eu quero citar algumas mentes aqui. Existem algumas pessoas que têm as suas mentes cativas porque elas se decepcionaram com a igreja em alguma vez, sabe? Ou a igreja ela feriu, ou pessoas dentro da igreja por religiosidade as feriram, né? Ou por algum irmão que teve falha, né? Ou algum líder teve falha e não houve uma conversa, não houve perdão nessa situação, e isso aprisiona ela, sabe? Eu já vivi isso, eu já abandonei os caminhos do Senhor, sabe? Por causa de pessoas, por causa de feridas proporcionadas por pessoas dentro da igreja, né? E isso priva a pessoa, isso aprisiona as pessoas no culto, nas suas orações, na forma que ela adora ao Senhor. E sabe, por não entender que a igreja é composta por humanos falhos, tão falhos quanto eu e você. Existem pessoas que estão cativas, com mentes escravas na incredulidade. E eu também já vivi muito isso. É aquela pessoa que para ela tudo é ciência e filosofia. Na faculdade, quando eu estava estudando, chegou um tempo que eu, comecei a desacreditar nas coisas de Deus, por conhecer outras coisas, o que os homens falam, o que a ciência ensinada por homens diz, sabe? Então, tudo é explicativo, nada é sobrenatural. A gente começa a contrapor as verdades da Bíblia com filosofias e ensinamentos de homem, e de verdade, isso vai gerando em nós uma frieza, uma apostasia, né, da qual não existe mais o toque do Espírito Santo, não existe mais nada sobrenatural, né? E elas não acreditam mais no poder da oração, não acreditam mais no poder da palavra, e o seu coração está bloqueado para as verdades da palavra de Deus. Um outro tipo de prisão são as doenças, pessoas que se encontram enfermas, sabe, ou com mentalidade de enfermo. Às vezes o corpo delas não tem nada, mas
a sua mentalidade, sabe, está tão impregnado na sua mentalidade que o próprio corpo dela, às vezes ela não tem nada, mas o próprio corpo dela gera sintomas de náuseas e de dores, sabe, de doenças passadas, e elas não conseguem acreditar que elas podem ser curadas. Existem prisões de vícios e de pecados tão impregnados na pessoa que ela não consegue se sentir livre daquilo. Ela não consegue se livrar daquilo, né? E existe um outro tipo de prisão, que é a sexualidade depravada, que são pornografia, masturbação e prostituição. E todas essas mentalidades estão vinculadas a um caminho mau que a gente escolhe, né? Todas essas mentalidades, sabe, de vícios e pecados, possui um peso e vai cansando as pessoas. Elas não têm prazer, sabe? Elas não têm motivação de estar numa célula, de estar na igreja, de estar cultuando a Deus. O pecado faz isso, o pecado cansa, e elas não têm força para abraçar a sua liberdade em Cristo. E por último, eu sei que existem vários tipos de mentalidades, mas existe uma que se chama a mentalidade da idade, sabe? Talvez seja a mais inofensiva das prisões da mente, mas tudo que fere a boa e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas é considerado como uma espécie de prisão, e não provém de Deus. É algo que a gente precisa se libertar para que a gente possa cumprir, sabe, o nosso chamado, que é a questão da pessoa achar que ou ela é nova demais para fazer tal coisa, ou ela é velha demais para fazer tal coisa. Vamos no monte, ou vamos orar, ou vamos para a vigília, né? Em todas essas perguntas, a resposta é não, porque afinal o meu tempo já passou para essas coisas, ou o meu tempo ainda não chegou para essas coisas. Então, todas essas mentalidades, e eu sei que existem mais coisas, né? Todas essas mentalidades que ferem a boa e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas devem ser quebradas, devem ser eliminadas da nossa vida, para que a gente possa usufruir da plenitude do reino de Deus. E a gente vai aprender aqui alguns pontos para a gente viver em liberdade, viver, sabe, na condição de libertadores e não de escravos. E a primeira condição é a sua fé. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo quer levantar dentro dessa igreja, dentro do seu povo, homens e mulheres libertos de todas essas mentalidades escravas, homens e mulheres libertos de si mesmos, para que seja cumprida a boa, perfeita e vontade de Deus para as nossas vidas. E eu declaro que se você identificou com qualquer esse tipo de mentalidade, eu declaro em nome do Senhor Jesus que até o final dessa ministração
você vai ter forças para romper com isso, romper em glória com isso. E estudando o livro de Juízes, a gente vai entender um pouco para que não nos tornemos escravos de novo, para que a gente nunca venha se conformar com essas mentalidades. E o primeiro ponto da minha ministração é: não pare de conhecer o seu libertador. Juízes 2:10 diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. E depois que Josué morre e todas as pessoas que viram Deus, os sinais de Deus morrem, se ergue uma geração que não conhece a Deus. E é essa mesma geração que ficou nessa história durante 17 vezes, tendo que ser libertas, porque não conhecia o seu Deus. E toda vez que a gente para de conhecer a Deus, a gente volta como escravo. A gente volta como escravo. Sabe, a pessoa vem para Jesus e ela é liberta e ela está querendo Deus, ela está queimando por Jesus e ela quer ler a palavra e ela quer ouvir os hinos e ela quer, tem aquela fome e aquela sede por Jesus. E vai passando os dias e ela não ora mais como deveria, não lê a Bíblia mais como deveria. E a música que ela tinha parado de ouvir quando conhecia Deus, ela começou a ouvir, sabe? Ela começou a assistir aos vídeos que ela tinha parado. E ela continua. E quando se vê, ela já não está ouvindo mais que algo normal, sabe? Ou assistindo algo normal, mas ela está ouvindo e vendo coisas que ferem o coração e o caráter de Deus. Nós somos assim. Toda vez que a gente para de conhecer a Deus, a gente retrocede, sabe? E lá em João 8:32 fala assim: e se conheceres a verdade os libertará. E a verdade é o próprio Cristo Jesus. Ele fala na sua palavra que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Precisamos, irmãos, conhecer nosso Deus todos os dias, sabe? E sabe o que isso e sabe o que isso comunhão é realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, de modo de pensar e agir e sentir, identificação.
harmonia no sentir, no pensar e no agir, identificação, comunhão de pensamentos, em que há união ou ligação ou compartilhamento. Sabe, a gente continua prosseguindo e conhecendo a Deus com a comunhão do Espírito Santo. E sabe o que significa comunhão? Relacionamento. Sabe? Toda vez que a gente para de ter intimidade com o Espírito Santo, a gente vai retrocedendo, a nossa mentalidade vai retrocedendo a uma mentalidade cativa. Mas a comunhão nos dá combustível, sabe, para que o nosso fogo, o fogo do Espírito Santo, o fogo da paixão, o fogo do amor, sabe, nunca se apague. Gostaria que vocês lessem lá em Levítico, capítulo 6, versículo 12, e diz assim: o fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada, e a gordura queimará das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará do altar, deverá ficar sempre aceso. Quer estar sempre amando Jesus? Decida colocar fogo, sabe? Decida colocar lenha nesse altar, sabe? Decida colocar a comunhão, que é a oferta de comunhão. Em algumas versões, a palavra lenha significa comunhão. E a palavra de Deus fala que a comunhão do Espírito Santo esteja com nós para sempre. Sabe? Comunhão é união de pensamentos. E Deus fala que Ele roga para que, sabe, nós sejamos um. Sabe, como Cristo e o próprio Deus é um. Comunhão é toque, é sensibilidade, é abraço, é você orar, tirar o seu TSD, é você entender que quando você abre a sua Bíblia, não é um simples livro de autoajuda, mas é a própria revelação da palavra de Deus. Quando você faz um jejum, não é para você passar fome, mas o jejum te mata a sua carne e te aproxima do noivo, te aproxima do próprio Deus. E quando você ora, você não fala coisas vazias, você tem uma conversa com seu amigo. Precisamos conhecer a Deus. E lá em Oséias fala que o povo ele perece, o povo ele se torna escravo por falta de conhecimento, por não conhecer quem é o seu Deus, por não conhecer quem é o seu libertador. Assim como o povo de Israel, essa geração não conhecia, sabe, o que Deus havia feito por eles. Eles não conheciam quem foi o libertador das suas origens. Conhecer a Deus. É por isso que estamos vivos. Só estamos vivos para amar a Deus, para amá-lo. E sabe o que a gente faz? Pega todo esse nosso amor e entrega para outras.
O segundo ponto tem muito a ver com esse, que é: liberte-se dos ídolos. Liberte-se dos ídolos. Juízes 2:19 diz assim: mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que seus pais. Iam atrás de outros deuses, os serviam e o adoravam. Teimavam em continuar os seus maus caminhos. Sabe, algo que foi crucial para que Deus se irasse com aquele povo, sabe, foi a questão da idolatria. A idolatria roubou o povo de Deus do próprio Deus, tomou o lugar. Sabe, tudo que nos rouba de Deus, nos rouba da poderosa presença dEle, do tempo de comunhão, de intimidade com Ele, são os nossos ídolos. E os nossos ídolos, eles precisam ser venerados, eles precisam ser honrados e alimentados. Existem sacrifícios para eles. Sabe, talvez o seu ídolo seja o seu trabalho. Talvez o seu ídolo seja a sua mulher, a sua namorada, seu romance real. Talvez o seu ídolo seja o seu filho, um programa da TV, Netflix, a nossa internet, Facebook. Tudo que nos rouba de Deus são considerados ídolos. E eu não digo coisas ilícitas, sabe? Coisas lícitas nos rouba de Deus, sabe? O que você mais ama, você vai passar mais tempo com Ele. O que você mais ama, você vai passar mais tempo com aquilo que você amar. Sabe, tem gente que é ídolo de comportamentos, ídolos de si mesmos. E lá em Filipenses 3, 7, 11 diz assim: no passado, todas as coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem valor algum. E não somente essas coisas, mas considero como uma completa perca, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a minha vida em Cristo e estar unido a Ele. E eu não procuro mais ser aceito por Deus por causa das minhas obras, pois agora o que eu faço é pela minha fé em Cristo. Eu sou aceito. E essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo, sentir em mim o seu poder de ressurreição. Eu quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar um na sua morte. Com esperança, eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Sabe? Isso aqui deveria ser o nosso principal mandamento. Considera tudo como perca em prol de conhecer algo muito melhor. Conhecer a Deus, sabe? Saber o que Ele pensa,
saber os seus sentimentos, sentir o seu coração, o coração do Deus poderoso batendo, ligado ao seu. Não tem algo mais prazeroso do que isso. E Deus, Ele não nos aceita por causa das nossas obras, sabe, por causa que a gente é bonzinho. Não. Ele simplesmente nos aceita pela nossa fé. Sabe, eu quero viver essa palavra, queridos. Eu quero morrer e ressuscitar com Cristo. E se eu parar de conhecer a Ele, eu tenho certeza que eu vou retroceder. E nós não podemos retroceder. Sabe? Retire fora. Retire fora comportamentos, linguajares. O pastor falou para mim: Sérgio, você vai ministrar, mas não sobe naquele altar e fale gírias. E eu olhei para mim e falei, fui confrontado. Sabe, o orgulho é um ídolo, sabia? E todos os ídolos, todos os orgulhos, sabe, é proveniente. Todos os ídolos são provenientes do orgulho. E o orgulho é algo que Deus mais abomina. Às vezes você está adorando o seu próprio orgulho, sabia? O seu próprio orgulho. Às vezes você está amando mais o seu pecado. E a palavra de Deus fala que eles se voltavam para outros deuses, se entregavam para eles e os adoravam. Em Salmos fala que tudo que a gente adora nos torna parecido com aquilo que nos adora, com aquilo que a gente adora. Tudo que adoramos nos torna parecido com aquilo que nós estamos adorando. Eu não sei vocês, mas eu quero ser parecido com Jesus. E o pastor ele falou para mim: Sérgio, não sobe naquele altar para falar gírias. E eu olhei para mim, me deu sabe, porque é o meu jeito. E a gente fala assim, mano, perdão, é meu jeito. Não, é orgulho. E o orgulho é o nosso pior ídolo. Está dentro do nosso cérebro. E mais, o orgulho produz todas essas mentalidades que eu acabei de falar para vocês. E eu falei, amém, pastor, já é. Não vou falar mais gírias. Falei agora, né? Sabe, porque eu não estou preso nas minhas gírias, eu não estou preso no meu comportamento, sabe, eu não estou preso ao meu orgulho. Agora eu estou preso em Jesus. Eu estou preso em Jesus. E sabe, eu retiro isso fora agora. Sabe, porque agora eu não sou mais escravo de algum medo. Eu não sou escravo, sabe, da opinião alheia. Não sou escravo da minha reputação. Agora eu sou escravo de Jesus. Eu estou preso nele. E agora eu sirvo todos os meus irmãos. É isso, queridos, é isso que Cristo quer fazer com nós. Tirar essa mentalidade de escravos e ser servo de todos. Porque
Eu quero ser ressuscitado com Ele. E o engraçado é que toda vez que a gente vai até Jesus, às vezes a gente vai um pouco inadequado, com o peso do pecado, imperfeito, com as nossas mentalidades escravas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. 2 Coríntios 13:18 diz assim: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito, que é o Espírito, que é o Espírito. Toda vez que a gente focamos em Jesus, sabe, a gente vai se tornando mais parecido com Ele. E se Ele é liberto, eu me torno liberto. E se Ele é santo, sabe, a minha carne vai se santificando. Sabe, se eu sou impuro, automaticamente eu vou me tornando puro. E de glória em glória, de glória em glória. Porque nós não temos mais um véu que nos separa. E todos os dias eu posso colocar no meu altar a lenha da comunhão e queimar por Jesus, queimar por Jesus, queimar por Jesus. Aleluia. E por último, tinha muita coisa para falar, mas não vai dar tempo. A gente vai conhecer agora o nosso libertador mais forte. Nosso libertador mais forte. E eu queria que vocês relessem, vamos lá reler, Juízes 2, versículo 18. Diz assim: o Senhor lhes dava um líder e o ajudava. Enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas, porque eles sofriam na escravidão. Mas quando esse líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que seus pais. Até aí. E foram erguidos 17 libertadores. Qual deles é o mais forte? Não é Sansão. A segunda pergunta é: qual é o critério para que aquele povo fosse salvo? Alguém sabe? Ele se arrependeu, amém? Sim. O critério estava no líder. O critério estava no líder. Enquanto aquele líder permanecia vivo, sabe? Aquele povo permanecia liberto. Enquanto eles morriam, enquanto o líder que foi erguido morria, eles voltavam cativos. E sabe, eu tenho uma boa notícia para você. O nosso libertador morreu também. E isso está lá em Apocalipse 1.
Apocalipse 1. Versículo 18. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre, e tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Se o critério para que aquele povo permanecesse liberto era ter um libertador vivo, nós podemos erguer as nossas mãos e declarar: morte, aonde está o teu agrilhão? Morte, aonde está o seu poder de ferir? O meu Redentor vive! O meu Redentor vive! Sabe, Deus nos abençoou com um libertador disponível todos os momentos, a todos os momentos, é uma promessa dele: eis que estarei contigo todos os dias em que viveres. Essa é uma promessa do nosso Pai, sabe? E termos um libertador vivo, disponível 24 horas, sabe? Para que, sabe, nos ajudando e auxiliando, sabe, para que jamais sejamos escravos novamente, jamais sejamos escravos novamente. Deus, ele suscitou um libertador que não se pode morrer, que não se pode morrer. E tudo isso por uma coisa: está lá em Romanos 8,19, que diz assim: o universo todo espera com muita